A Leila Pereira se posicionou oficialmente sobre a arbitragem da Daiane Muniz contra o São Paulo e provocou ainda o Rui Costa. Falar também sobre o posicionamento da Federação Paulista. O presidente Reinaldo Carneiro afirmou que o pênalti foi. Vamos trazer detalhes. Vamos falar bastante sobre esses bastidores do clássico, gramado sintético. Vamos trazer também apurações e informações importantes também sobre o posicionamento do São Paulo perante a Daiane Muniz e também ao técnico Hernan Crespo, falar sobre o Lucas Moura e tudo mais. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro deste canal para ter conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos, bastidores e muita muita informação somente para os membros do canal. Grande parte disso que a gente trouxe e vai trazer agora no vídeo de hoje, os membros já souberam com exclusividade. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Leila Pereira provocou o São Paulo e também o Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, após o confronto entre as equipes Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Teve o evento da Federação Paulista, o evento para a final do Campeonato Paulista. E aí a Leila Pereira falou o seguinte, abre aspas: sou uma dirigente que eu não comento decisões da arbitragem para a imprensa. Quando nós entendemos que existe algum erro claro, nós conversamos com as pessoas que aqui estão para resolver, para nos ouvir, na Federação Paulista ou na CBF. Não discuto problemas de arbitragem, porque não gosto de terceirizar responsabilidades. Existem sim alguns erros, mas contra o Palmeiras, a favor do Palmeiras, contra outros clubes, a favor de outros clubes. Acredito que existem erros sim, mas não gosto de terceirizar. Foi o que ela falou, e aí depois ela falou sobre o Rui Costa, que aí foi a fala mais polêmica. Abre aspas para Leila Pereira. Acho que não é por meio da imprensa, dando chilique, dando escândalo. Se sou eu, uma mulher, reclamando de arbitragem, vão falar que eu sou histérica, mas o que vocês veem de dirigentes e profissionais histéricos, homens falando de arbitragem, terceirizando responsabilidades. Recentemente mesmo vocês viram, não é? Ontem, né? Rui Costa. Mas a presidente do Palmeiras, vocês nunca vão ver se destemperando por causa de erros de arbitragem. Converso com quem é de direito, fecha aspas. Ela fala ontem. Quem foi o único ontem dirigente que falou sobre qualquer polêmica de arbitragem? Rui Costa. Mas enfim, essa foi o posicionamento da Leila Pereira. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora falar mais sobre São Paulo Futebol Clube, giro de notícias rápido. O São Paulo arrecadou 503 mil com as partidas de mata-mata no Campeonato Paulista. Lá em Bragança, o São Paulo garantiu 140 mil e no Choque Rei no Barueri, o Tricolor vai ficar com 360 mil. Isso porque, de acordo com o regulamento do Campeonato Paulista, as equipes recebem 35% de arrecadação, as equipes visitantes. Então, a equipe mandante fica com a maior parte, tem ali os custos, a federação também fica com uma parcela, e aí o São Paulo vai ter essa fatia por conta dos dois confrontos fora de casa pelo mata-mata. O São Paulo agora está com um tabu bem negativo contra o rival. Não vencemos o Palmeiras há 2 anos. A última vitória do tricolor paulista aconteceu em julho de 2023. E aí o São Paulo chegou à marca de 11 jogos sem bater o rival. Está na hora da gente quebrar logo essa máxima, mas também com erros de arbitragem também fica bem complicado. Bora trazer mais detalhes. O Crespo tem 10 dias agora para recuperar os jogadores. Obviamente que a diretoria não pense em demissão, e pense em saída ou troca no comando técnico, muito pelo contrário. E agora ele vai ter 10 dias para recuperar os jogadores. Os atletas ficarão de folga no meio da semana, vão se reapresentar. E no dia 12 vão enfrentar a Chapecoense lá no estádio do Canindé. Então, como o confronto foi no dia 1, hoje é dia 2, então terá mais 10 dias ali para recuperar atletas, para trabalhar taticamente, para pensar em novas ideias, tudo já visando esses confrontos do Campeonato Brasileiro. São Paulo que vai ter agenda cheia no Campeonato Brasileiro no mês de março e vai precisar ter os máximos de pontos possíveis para já ter uma gordura interessante no Campeonato Brasileiro. Só para fechar o giro de notícias, o ídolo do São Paulo, Miller, lá na Gazeta Esportiva, ele criticou bastante o Crespo pela escalação do Luan. Só vou pegar um trechinho aqui do Miller. Abre aspas, está há 200 anos sem jogar, como que coloca, fecha aspas aí. O Miller, que recentemente se tornou, né, um alvo público por conta das críticas aos jogadores gringos do elenco, até o Arboleda chegou a responder em alguns momentos, agora criticou bastante a escolha do técnico Hernan Crespo para o Luan ser titular. Bora trazer mais detalhes sobre o Tricolor Paulista agora para os vídeos, para as notícias principais.
Renovação de Lucas Moura ficou em xeque depois ali da atuação ruim que ele teve contra o Palmeiras? A resposta é não. O São Paulo entende que, por mais que ele possa ter jogado mal contra o Palmeiras, e aí as pessoas com que eu conversei por parte do São Paulo não falaram que o Lucas jogou mal, isso é eu que estou dizendo, só que eles ainda mantêm o planejamento de renovação com o Lucas. É importante trazer um detalhe importante, que as partes ainda não conversaram sobre o lado financeiro. E o São Paulo alega que, obviamente, tem as suas limitações financeiras e é bem possível que não consiga, talvez, alcançar em um primeiro momento um aumento salarial, até, quem sabe, manter os próprios vencimentos. A ideia no primeiro momento dessa renovação, dessas conversas junto com o staff do jogador, que é o Júnior Pedroso da 4com a ideia seria entender qual que é o projeto de carreira do Lucas, quantos anos ele pretende ter neste novo contrato e aí sim o São Paulo alinhar as expectativas do Lucas e as suas expectativas também. A ideia seria numa renovação de 1+1, ou seja, renovaria o contrato até dezembro de 27 com a possibilidade de prorrogação por mais um, mas é óbvio que isso será conversado internamente junto com o empresário. Repito, as partes ainda não entraram no consenso, ou melhor, não entraram sequer no lado financeiro dessa negociação, mas é bem possível e plausível até que haja pelo menos uma redução dos vencimentos do Lucas Moura, que é o protagonista do time, que é um jogador importante, mas que neste momento ainda não tem conseguido ser tão importante assim em partidas decisivas. Faz um tempo que o Lucas não consegue realmente desempenhar essa função com a camisa do São Paulo. O que você acha dessa renovação do Lucas Moura? Como é que você faria essa renovação de contrato? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Internamente, o São Paulo também afirma que, ou melhor, dirigentes do São Paulo afirmam que a Daiane Muniz até fez uma boa arbitragem. O grande problema realmente foi o VAR, o Thiago Peixoto. Há a interpretação dentro do São Paulo de que a Daiane conduziu bem a partida, tomou algumas decisões interessantes e que o jogo acabou sendo jogado. Não foi aquele jogo picotado que uma ou outra equipe acabou tendo mais faltas a favor do que contra. Só que no lance capital, e na visão do São Paulo, é o único lance que o São Paulo tem realmente para reclamar, que foi a penalidade para cima do Gustavo Gomes, há um entendimento de que se a Daiane não apitou no campo, e há a possibilidade do campo de visão dela ter sido deturpado, de que o Thiago Peixoto tinha a obrigação de chamar a arbitragem. Tudo porque, e aí conversando com um dos dirigentes do São Paulo, foi me dito, cara, ele estava na sala, na cabine, com todas as câmeras disponíveis no ar-condicionado, ele poderia ter visto esse lance e ter chamado a Daiane para a revisão. Porque o lance é claro, o braço está aberto, a bola bate no braço do Gustavo Gomes e isso é pênalti. Em várias ocasiões isso é marcado pênalti. E o VAR poderia chamar a Daiane e falar, Daiane, vem aqui ver esse lance, porque houve sim a marcação do pênalti. E aí daria a interpretação e a culpa ou não do acerto ou do erro para a Daiane Muniz, para que ela tivesse novamente novos ângulos para entender se ela iria manter ou não essa decisão, o que acabou não acontecendo. Então, o São Paulo evita tratar somente como culposa a arbitragem de Daiane Muniz e coloca bem mais a culpa no VAR, no Thiago Peixoto. Outro ponto importante, o São Paulo não vai enviar nenhum ofício, requerimento, absolutamente nenhum documento para a Federação Paulista reclamando dessa partida, muito porque na visão do São Paulo não vai dar em absolutamente nada. Então, por conta disso, o São Paulo prefere o famoso evitar a fadiga e não criar qualquer tipo de situação, porque o São Paulo entende que só vai acabar perdendo tempo enviando qualquer tipo de ofício. O que você acha dessa visão do São Paulo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Aproveitando também para trazer que o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo, ele afirmou para a imprensa nesta segunda-feira de que a Federação Paulista corrobora e apoia a decisão da Daiane Muniz de não marcação de pênalti. Na visão do dirigente, que na temporada passada, depois daquele lance do Vitor Roque, fez uma cena e brincou falando que a culpa era do Rafael, que o Rafael deveria ter batido a bola para frente, e não quis assumir o erro da arbitragem, que foi gritante, do Flávio Rodrigues de Souza, que inclusive é cotado para apitar uma das partidas da final do Campeonato Paulista e apitou um dos jogos das quartas de final, o presidente Reinaldo Carneiro afirmou de que a decisão da Federação Paulista é de que o lance é interpretativo, que não houve um erro por parte da Daiane Muniz e que por conta disso ela está totalmente respaldada pela
Federação Paulista de Futebol. Lembrando que esse ano, logo após o Campeonato Paulista, vai ter eleições da Federação Paulista. E o Reinaldo é fortemente cotado para conseguir a reeleição, para vocês verem um caminho que deve ter a Federação Paulista aí nos próximos anos. Eu falei na live e trago também a reflexão para você, agora saindo um pouco do ramo noticiário. Eu, Alexander, se fosse dirigente do São Paulo, a partir de novembro, dezembro, falaria: o nosso planejamento do próximo ano não consiste no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, se cairmos, pode o rival brincar e tudo, jogaremos com nossa equipe B. Jogará Young, Hugo Leonardo, Isaac, Osório, Necrute, jogadores que não têm espaço dentro do elenco profissional. Trataremos o Campeonato Paulista como a Federação Paulista nos trata, como uma madeira amadora. Então, se eu sou o dirigente do São Paulo, pro ano que vem, a próxima gestão, que assim vai acontecer, né? O Maciz não vai ser candidato à reeleição. Eu, Alexander, colocaria uma equipe B, faria uma equipe sub-23 de jogadores emprestados, jogadores que precisam rodagem, jogadores aposta. Você pode pegar um jogador de Série D, alguma coisa assim para complementar esse elenco, fazer um contratinho de risco, assim como foi com o Sabino, para preencher esse time, para você jogar no Campeonato Paulista, porque esse Campeonato Paulista, como diria meu amigo lá do Três Zagueiros, Magno Nunes, este Campeonato Paulista é uma verdadeira porcaria. Quero saber de você nos comentários o que você acha da minha sugestão, que talvez esteja muito enviesada com a minha raiva dessa Federação Paulista que todo ano agora quer ficar prejudicando o São Paulo e quer ficar debochando em entrevista coletiva. Para a gente continuar trazendo mais duas informações importantes, agora saindo um pouquinho mais ou menos desse âmbito do Choque Rei. O primeiro ponto, muitos de vocês me perguntaram, até o Igor Rocha, que é membro lá do nosso canal do Plano Campeão Mundial, até nos trouxe essa pauta, a gente foi checar a informação e a gente vai trazer para vocês, por isso que é importante você se tornar membro do canal, porque aí você pode também pautar aqui alguns temas do nosso vídeo. A pergunta dele foi referente a gramado sintético, por que não ter lá dentro do CT o campo sintético? Fui checar essa informação, fui buscar histórias e do que eu tenho de informação chegou em um momento a ser levada essa ideia para a antiga gestão, na época Belmonte e Júlio Casares, para a criação de um dos campos, a utilização de um dos campos do CT da Barra Funda ser colocado o gramado artificial. Mas essa ideia foi vetada pelos dois dirigentes. Agora, a gestão Maciz, a qual eu questionei, afirma que ainda não entrou nessa seara, que não entrou nessa ideia, mas que pode ser algo debatido. E tem pessoas que estão ao lado do Maciz que entendem que pode ser positivo, muito porque agora não é mais só o Allianz Parque e o campo do Atlético Paranaense. Vários jogos do Campeonato Brasileiro podem ser no gramado sintético. Isso porque, além do CAP e do Palmeiras, você tem o Atlético Mineiro, você tem a Chapecoense, você tem o Botafogo e o Vasco. O Vasco, o seu Januário vai entrar em reformas e o Vasco vai utilizar o Newton Santos. Então, são vários jogos que podem acabar tendo a utilização do gramado sintético. Então, há a avaliação de pessoas por parte da gestão Maciz de que seria interessante levar essa ideia adiante. Mas, repito, é uma opinião individual. A gestão como um todo ainda não entrou neste tema, até porque eles têm vários outros temas e situações para o Maciz que ele vai ter que lidar. Mas eu jogo para você. Você acha que no campo do CT da Barra Funda tem que ter um gramado sintético para na semana dos jogos, onde acontecer partidas nesse tipo de gramado, o São Paulo estar mais adequado para esse tipo de campo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Só para fechar o vídeo de hoje, o acordo do São Paulo com a Portuguesa pelo Canindé é válido até dezembro deste ano. Então, durante toda a gestão Maciz, enquanto o São Paulo não estiver o seu estádio disponível por conta da agenda de shows feitas pela Live Nation, o São Paulo jogará no Canindé. Até uma outra informação, por isso que, de novo, é importante você se tornar membro do canal. Quem me ajudou nisso foi o Eduardo Barros, do Papo Brabo Tricolor. E aí a gente vai checar mais essa história. Lembra que tinha uma história de que após o Campeonato Paulista o Canindé passaria por reformas? E isso não vai acontecer. Há uma divergência lá interna, porque o Canindé não é 100% da Portuguesa, há uma parte que foi vendida para uma empresa, e há uma divergência em relação a as obras para realmente uma reconstrução do estádio, para uma reforma do estádio. Por conta dessa divergência, isso vai ser postergado.
Até agora existe uma possibilidade de início de obras, caso entrem no consenso para 2027, o que daria um caminho livre para o São Paulo poder fazer a utilização do estádio do Canindé nesta temporada. Então, do que foi me dito, mesmo até com um acordo que chegou a ter sido bem encaminhado com a Guarani, chegou a ter um acordo verbal, o São Paulo voltou atrás, teve um conselheiro importante do São Paulo que sugeriu isso, fez esse meio de campo com a Portuguesa, e aí a gestão Assis entendeu que pela logística para o torcedor do São Paulo e tudo seria melhor justamente o estádio do Canindé. Então, o Canindé será a casa tricolor durante algumas partidas nessa temporada, voltando também à nossa origem, já que lá no início também em alguns anos, bons anos, o São Paulo teve também o Canindé como a sua casa. O que você acha dessa decisão? Quero saber a sua opinião nos comentários, lembrando que o jogo contra a Chapecoense também já será confirmado e será lá. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Conto com o seu like, com o seu hype e inscreva-se neste canal. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Vamos rumo aos 20 mil inscritos. Que semana, hein? Mas vamos embora. Tenho certeza que esse ano ainda vai nos trazer coisas positivas. Um abraço, boa semana, tchau.